Há momentos na história da humanidade em que o destino de uma alma singular se entrelaça com o destino de povos inteiros, como se a providência divina escolhesse um coração para ser o receptáculo de suas mais altas intenções. Assim foi com Ludmila, nascida por volta do ano 860, nas terras pagãs de Melnik, filha do príncipe Sorábio Slavibor, destinada a ser não apenas a primeira santa da Boêmia, mas o próprio alicerce sobre o qual se ergueria a fé cristã em toda uma nação. Imagine, se puder, uma menina de apenas 14 anos, arrancada da inocência de sua juventude, para ser entregue em casamento a Borzivógio, o primeiro príncipe do estado pré-Mislida. Mas que casamento foi esse? Não uma união meramente política, como tantas outras da época, mas o encontro de duas almas que a providência havia preparado por uma missão transcendente. Quando São Metódio, o grande apóstolo dos eslavos, chegou àquelas terras com a luz do evangelho, encontrou em Borzivógio um coração sedento de verdade. E que fez o príncipe? Tornou-se o primeiro governante tcheco a receber as águas do batismo, seguido imediatamente por sua jovem esposa, que abraçou a fé cristã com a sinceridade e profundidade que transformariam para sempre o curso de sua existência. Mas aqui, meus caros, começamos a vislumbrar a grandeza trágica que caracteriza todas as almas verdadeiramente santas. Ludmila e Borzivógio não se contentaram em guardar para si os tesouros da fé. Não, tomaram por ideal de vida propagar a verdadeira religião em seus domínios, empreendendo a construção da primeira igreja na Boêmia, dedicada a São Clemente. Promoveram missões de monges, pregaram à população e incentivaram a vida de piedade. E qual foi o resultado? As perseguições vieram como a noite segue o dia, pois onde quer que a luz de Cristo brilhe, as trevas se agitam em fúria desesperada. O nobre casal chegou a ser exilado devido à ação de pessoas influentes na corte, ainda aferradas à idolatria. Mas que espetáculo admirável! Nada há de mais animador para um verdadeiro apóstolo do que a senha do inimigo, que assim atesta estar perdendo o terreno. E assim foi. Pouco tempo depois, Santa Ludmila e seu esposo conseguiram retomar o trono, e com ele seu impulso em prol da expansão do catolicismo. Após a morte de Borzivógio em 894, a vida de Ludmila tomou um rumo ainda mais profundamente espiritual. Distribuiu a maior parte de seus bens e passou a se dedicar a uma vida de densa piedade. Mas a providência havia reservado para ela uma missão ainda mais sublime: a educação de seu neto Venceslau, futuro santo e mártir, que ela formaria na fé cristã com o amor de uma verdadeira mãe espiritual. E aqui, meus amigos, chegamos ao ponto culminante dessa história extraordinária, onde a psicologia humana se revela em toda sua complexidade terrível e fascinante. Drahomira, a mãe de Venceslau, começou a sentir ciúmes da influência que Ludmila exercia sobre o jovem príncipe. Ciúmes, essa paixão devastadora que corrói a alma humana como um ácido que transforma o amor em ódio, a proteção em destruição. Drahomira não podia suportar que outra mulher, ainda que fosse a própria avó de seu filho, tivesse ascendência sobre ele. Podemos imaginar Santa Ludmila naquela manhã radiosa de setembro de 921, recolhida em seus aposentos, especialmente pensativa. A maneira de cenas passavam-lhe pela mente todas as batalhas, todas as graças, cada uma das vitórias que o Altíssimo lhe concedera na gloriosa missão de conquistar almas para ele. Mas sentia com aquela intuição misteriosa que Deus concede às almas santas que ele pedia-lhe algo mais, um último passo, um holocausto supremo, com a qual coroasse a sua militância neste mundo. Quando o emissário de confiança lhe trouxe a notícia alarmante de que estavam tramando sua morte, ela compreendeu tudo. Tinha dedicado toda a sua vida à luta aqui na terra. Agora iria oferecer a Deus a morte, para continuar batalhando do céu. Que serenidade admirável, que aceitação heróica da vontade divina. Empregou o tempo que lhe restava em desfazer-se por completo dos bens desse mundo, pagando com generosidade os criados, os serviços prestados e distribuindo as demais riquezas aos pobres. E chegou o momento supremo, naquela tarde de 15 de setembro de 921. Santa Ludmila confessou-se e entrou na capela do castelo, onde se manteve prostrada por algum tempo diante do altar. Recebeu a Sagrada Eucaristia e permaneceu em profunda oração, enquanto renovava seu oferecimento ao Senhor. Irromperam no recinto dois assassinos, Tuna e Gomon, pagos por Drahomira, os quais descarregaram todo o seu furor sobre a santa, enforcando-a com seu próprio véu. Que ironia terrível e sublime! O véu, símbolo de sua consagração, de sua pureza, de sua entrega a Deus, tornou-se o instrumento de seu martírio. Assim recebeu a palma do martírio essa intrépida dama. À idade de 61 anos, aos pés do altar,
onde tantas vezes havia orado, no próprio lugar onde sua alma se elevava a Deus, em êxtase místico. Mas a morte não foi o fim, foi o começo. Grande regozijo apoderou-se da nova Jezebel, Drahomira, porém não durou muito. A duquesa Marte foi sepultada perto do castelo em Tettin, e não tardou em espalhar-se a fama de sua santidade. Junto ao túmulo, muitos milagres começaram a ocorrer. Via-se sobre ele uma forte luminosidade, e à noite um perfume se espargia pelo entorno. Era como que a voz do céu, lembrando a imortalidade de Deus, enchendo de fé os bons e aterrorizando os maus. A canonização de Santa Ludmila foi quase imediata, reconhecimento da igreja de que ali estava uma alma verdadeiramente santa. Em 925, São Venceslau, tendo atingido a idade necessária e assumido o governo da Boêmia, promoveu um grandioso translado dos restos de sua avó à igreja de São Jorge, em Praga. Um de seus primeiros atos como soberano foi exilar sua mãe, Drahomira, e a própria justiça divina se encarregou de vingar o sangue da mártir. Certo dia, Drahomira passava perto de um local onde havia mandado executar inúmeros cristãos, quando o solo se abriu e ela foi engolida viva. O jovem duque, formado pela Santa Avó, dedicou-se com afinco ao restabelecimento da ordem, alcançando tanto êxito que em pouco tempo transformou-se num modelo de monarca cristão. Seu nome atravessa os séculos nimbado de glória, proclamando quanto o Senhor não defraudou as esperanças daquela que o formara para a luta como verdadeira mãe espiritual. Assim, o exemplo da santa padroeira do povo boêmio reflete na história o brilho daquela que, tendo-se como humilde escrava do Senhor, confiou nos altíssimos desígnios de Deus, a ponto de ser coroada como rainha do céu e da terra, dos anjos e dos homens, tornando-se para os infernos temível como um exército em ordem de batalha. Santa Ludmila da Boêmia, mártir mãe da fé, e avó de santos cujo sangue derramado se tornou semente de uma cristandade que perdura através dos séculos, testemunha eterna de que a verdade de Cristo triunfa sempre, mesmo quando parece sucumbir diante da violência e do ódio.